Ele se conheceu por intermédio de uma amiga dela, né, Regiane. Fala. Não, vou te falar. A gente viu que a gente tava namorando quando a gente já tava muito conectado, né? Já pensava muito no outro, já se encontrava com mais frequência, já não tinha outras pessoas na relação também, né? Quando a gente começou a priorizar, de fato, a presença um do outro. Meu nome é Carla, sou nascida, né, em Berilo, na cidade de Berilo, no Vale do Jequitinhonha. Atualmente moro na cidade de Diamantina, na região alta também do Vale. Sou enfermeira, formada pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e atualmente atuo, né, na Santa Casa de Caridade Diamantina. Sou Gustavo. Sou de Diamantina e moro aqui também. Sou formado em Humanidades pela UFVJM e agora faço letras. Sou integrante do coletivo Escrevivências do Axé. A gente se conheceu num evento, Músicas na Praça, que acontecia ali embaixo da Praça Esporte, monumento lá, né? A gente se conheceu por intermédio de uma amiga dela, né, Regiane. Fala. Não, vou te falar. A gente viu que a gente tava namorando quando a gente já tava muito conectado, né? Já pensava muito no outro, já se encontrava com mais frequência, já não tinha outras pessoas na relação também, né? Quando a gente começou a priorizar, de fato, a presença um do outro. Nós fomos convidados para falar do capítulo 5, debate acadêmico do livro Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé 1, A Senhora da Garrafa. Esse capítulo, né, acontece, né, numa sala de aula de uma universidade no curso de Ciências Sociais. E neste dia, né, o tema da aula, na verdade, iniciou com uma pergunta do professor sobre o que eram os orixás. Os alunos da sala, na verdade, já sabiam que a Ágata, né, que é uma das personagens principais do texto, é uma candomblessista, mora no terreiro, a avó dela, inclusive, é a mãe de santo desse terreiro. Ela já se sentiu intimidada a responder essa pergunta sobre o que seriam os orixás. A Ágata, né, ao se sentir questionada, particularmente, né, questionada, na verdade, porque a pergunta foi lançada para toda a turma, mas ela já se sentiu intimidada a responder esses questionamentos, porque em todos os outros debates na sala que surgiam, né, na maioria das vezes, os alunos não sabem responder sobre essas questões. Porque a religião, na verdade, ela já vem carregada, assim, de preconceitos, de estereótipos. As pesquisas e as falas geralmente vêm em torno quando você faz parte daquele meio. Você procura buscar, pesquisar mais. E quando você vê que a pessoa não faz parte daquele meio, toda a fala dela já vem carregada, assim, de estereótipos. Sobre o que são os orixás, sobre o que é ser de terreiro, o que é um terreiro, seja de candomblé ou de umbanda, pensamento ocidental em que os orixás são caracterizados como demônios. A gente leu, né? Ainda ali é um iniciar de um relacionamento, na verdade, né? Que eles se encontram na faculdade. Então começam com gracinha, meio que tentando desvencilhar do outro e não assumindo de fato que há um sentimento. Nesse capítulo a gente consegue ver isso, né? Que ali tá o desapontar, na verdade, de um sentimento, de uma conexão com o outro. Tentando aparecer, né, pro outro, assim, entrar na visão, né, na vida do outro. Lembrei de uma aula que eu tive no curso de bacharelado na UFJM, que chamava Pensamento Decolonial, que é nesse sentido de romper com uma ideia única, eurocêntrica, que a gente tá permeado nela, né? Que envolve religião, envolve cultura, envolve identidade, envolve língua. Então, quando eu vi esse capítulo e já contextualizou, né, com as universidades e tudo, com a sala dentro da universidade, aí eu lembrei o quão importante é, né, a gente aprender a ver outras maneiras de pensar que possibilite novas identidades acontecerem, como diz o texto. No momento que os orixás entram num saber científico, também é bem válido porque é um conhecimento, é uma sabedoria ancestral, histórica, cultural, religiosa, linguística, que permeia todo esse saber, né, dos orixás, o que possibilita que a gente enxergue essas novas possibilidades também que existem dentro de um terreiro, de um conhecimento de terreiro. Era um debate ali que estava acontecendo dentro da sala de aula, mas tinha duas pessoas em questão, né, que é a Ágata e o Zahri. E são pessoas com características muito diferentes. Enquanto o Zahri é muito mais brincalhão, o Zahri também está numa situação de tensão, a mão dele estava suando, com relação a estar iniciando ali também uma conversa com a Ágata, né? Como tinha falado, de
está tentando aparecer para a Agatha também estava em um momento de tensão. O suor descendo por debaixo do turbante. Então eu acho que não tem uma definição única do capítulo. Eu acho que tem vários aspectos nele, na verdade. Um livro com a temática sobre a religiosidade afro-brasileira é de suma importância. É necessário, na verdade, que a gente tenha mais obras com esse caráter, né? Principalmente para divulgação sobre o que é de fato. Como eu tinha falado anteriormente, né? A religiosidade brasileira, ela é cercada por esse estereótipo. Que a gente sempre tem o termo, né? Que é falado em todos os lugares, na verdade, que é a macumba, com um sentido muito pejorativo, né? De negativo mesmo, de estar fazendo mal para outra pessoa. E isso é completamente errado, não é isso que a religiosidade afro-brasileira é e nem o que ela traz. A literatura, na verdade, é o melhor mecanismo para que as informações verdadeiras sejam difundidas. O livro carrega uma atmosfera de terreiro porque todos os personagens do livro têm papéis importantes e são sempre muito conectados um com o outro, né? Coisa de família, né? A gente tá construindo individualmente, mas também tá construindo junto. A gente recomenda que vocês leiam Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé 1, A Senhora da Garrafa. Do romance também tem o conhecimento. E o conhecimento, na verdade, que esse livro traz é muito grande. Na verdade, nos ensina. Que eu consigo falar assim, a gente consegue aprender muita coisa, porque tem um romance, o livro é um romance, né? Mas que dentro dele tem muitos ensinamentos sobre termos, sobre formas de fazer, o que acontece lá dentro, sabe? E uma coisa que me atraiu muito nesse livro são as notas de rodapé. Eu falo com sinceridade, são incríveis porque você consegue entender, ele traz assim de uma forma muito, muito clara, sabe? Muito bem explicado o que significa aquilo, como é realizado, sabe? Eu acho que isso é de fundamental importância, porque a leitura ela se torna mais fluida, né? Você consegue ler, você consegue entender, sem precisar se martirizar no que é isso que eu nunca ouvi falar na minha vida. Então isso aí é muito bom.